Como construir uma história que muda vidas e a sociedade? Na área de educação, com pioneirismo e inovação, transformando o conhecimento em sabedoria, com a dedicação de milhares de educadores e milhões de alunos formados, conquistando destaque nas universidades mais prestigiadas, trabalhando em cooperação com inúmeras escolas para solidificar um sistema de ensino vencedor e ser aquele que mais aprova no Brasil até hoje, usando a tecnologia que muda o mundo e a forma de ensinar, ajudando a unir a comunidade escolar através de uma inovadora plataforma digital e assim conectando tudo que está em nosso universo. Tecnologia, ciência, educação, sendo mais que um sistema de ensino, sendo o Ângulo um ecossistema educacional que transforma o aprendizado em conquistas. Ecossistema Ângulo, porque aprender traz resultado. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse evento, com a participação do Perry, o diretor do Ângulo Vestibulares, é muito especial. Ele marca o lançamento do curso Pré-ENEM online, planejado por um pool de escolas, do Ângulo do Vale do Paraíba. Boa noite. Quero dar as boas-vindas para todos os alunos da nossa região aqui de Pindamonhangaba. Como a Mônica disse, nós somos um pool de escolas extraordinariamente vencedoras de várias décadas. Cassiano Ricardo e o Núcleo de Guará, Lorena Pindamonhangaba, muitos anos presente nessa região. Também queria dar boas-vindas a vocês, ao Perry, dizer que esse é um momento extraordinariamente fecundo para iniciativas como esta, que são em momentos extraordinários, historicamente, que a gente pode se reinventar e abrir oportunidades. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Quero especial para o Colégio Fênix de Guará, Drummond, Ângulo de Guará e de Lorena. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a Mônica, ao Laureano. Estou muito feliz com esse pool. Como disse a Mônica, inaugura uma fase e uma expertise de mais de 40 anos do Ângulo do Vale do Paraíba, para que a gente consiga trazer para vocês cursos de altíssimo nível, trazendo toda a expertise que a gente tem durante todo esse tempo. Quero agradecer também ao Perry por vir aqui, por nos ajudar nessa palestra, essa parceria que temos também com o Ângulo de São Paulo, que tem nos ajudado bastante, e desejar a todos uma ótima palestra, um grande momento, e muito obrigado a todos pela parceria. Estamos juntos, e vamos trafegar até esse ENEM que foi adiado, mas que nos dá oportunidades muito importantes para fazer um grande curso e ter ótimos resultados. Um grande abraço para todos, ótima palestra. Obrigado, Perry, obrigado a todos. E, desculpa, errei minha fala, Mônica. Quero apresentar para vocês agora o Cabala, que é o coordenador do Ângulo de São José dos Campos, do curso do Pré-ENEM. O Cabala vai falar um pouquinho para vocês do lançamento do nosso curso Pré-ENEM. Aí, Cabala, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Quase decidi apresentar você. Quero o Cabala, que é o coordenador de São José, vai ser um dos coordenadores do nosso curso Pré-ENEM. Cabala, né? Estamos trabalhando já há algum tempo na montagem desse curso. Cabala fala um pouquinho antes de começar a palestra do Perry. Seja bem-vindo, Cabala. Seja bem-vindo, Perry. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite, Mônica. Boa noite, Laureano. Boa noite também, Marcelo. Boa noite, Perry. Olha só, bem-vindos ao nosso ecossistema do Vale do Paraíba. É agora que está para começar esse curso, hein? Então, seja muito bem-vindo nessa noite, 6 de agosto. Eu sou o professor Cabala, sou coordenador aqui do Ângulo de São José dos Campos e sou fascinado por alto desempenho e também alto rendimento. Mas nesse momento, eu quero que você descubra qual o seu melhor. O que realmente te motiva para conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então, se você está aqui nesse momento, com certeza você tem um sonho. E é para isso que a gente está aqui nesse momento, para ajudar você a conquistar esse sonho. São mais de 150 aulas preparadas com muito carinho, todo o planejamento desse curso, com conteúdos mais cobrados no Enem,
Além de plantão de dúvidas, nós temos lives temáticas preparadas para esse curso, orientações de estudo, como que eu faço um planejamento semanal de estudos, como que eu faço um planejamento diário de estudos. Tudo isso faz parte da sua caminhada e a sua trilha para o sucesso. E o mais importante disso tudo, curso de redação unido a esse curso pré-ENEM e mais, simulados inéditos, que é a melhor ferramenta para indicar qual caminho que você tem que seguir, é fazer simulado, porque é através dele que você consegue trilhar o seu caminho a partir dos resultados que você está apresentando. E aí você pode chegar pleno nessa prova que vai acontecer em 2021. Mas não para por aí, não. Nós também temos aí a maior plataforma virtual de aprendizagem do Brasil, que é a plataforma Plural. Vocês vão ter acesso a uma imensidade de conteúdos para ajudar você na sua preparação. Tudo muito personalizado. Diante de todas essas ferramentas, eu tenho certeza que você pode estar se perguntando nesse momento, mas como que eu faço para garantir isso agora? Galera, olha aí no seu chat, tem aí, seleciona a sua unidade, a unidade do ângulo mais próxima de você e garanta já a sua matrícula. Porque os 50 primeiros que fizerem a matrícula vão ter um super desconto de 25%. Galera, esse preço você não encontra em nenhum lugar pela qualidade do sistema ângulo, a qualidade ângulo, a qualidade do leão que a gente está trazendo para esse curso pré-ENEM, que vai iniciar a partir do dia 18 de agosto, com aulas extras, com os professores que vão acompanhar você até o dia dessa prova. Então faça já, corre lá. Eu não esperava mais para fazer essa matrícula. Clique aí nesse chat e procure a unidade mais próxima, porque fazendo essa matrícula, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do pré-ENEM, vai compor a lista VIP, que também vai receber diversos conteúdos, e mais desconto. Quer coisa melhor que isso? Então corre lá, já acessa aí a unidade e garanta a sua matrícula. E para brilhantar essa noite de lançamento desse curso pré-ENEM, eu vou chamar o parceiro nosso diretor do Sistema Ângulo, do Ângulo Vestibulares de São Paulo, o Daniel Perry, que é o cara entendido de vestibulares, não é não, Perry? Cavala, boa noite, obrigado, agradeço as palavras, agradeço a Mônica, Laureano, Marcelo, pelo convite. É um prazer poder falar para os alunos do Vale do Paraíba. Estou muito honrado, né, de poder participar, de poder contribuir. Queria colocar para todos os alunos que estão nos assistindo que o trabalho, né, do Sistema Ângulo, das unidades do Vale do Paraíba, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito focado, que vai poder dar o suporte necessário para você que está assistindo a gente entrar na faculdade e curso escolhidos, não no que sobrar. E para isso, é extremamente importante você ter uma boa estratégia de prova. A minha palestra, minha fala hoje é sobre estratégia de prova. Vocês vão, né, espero assistir com atenção, poder absorver uma série de elementos, mas, sobretudo, uma vez estudando no ângulo, vocês vão poder colocar em prática essa estratégia. Porque eu conheço muitos vestibulandos que têm grande conhecimento técnico, mas na hora da prova não conseguem ter o desempenho necessário, tá? Não conseguem ter o desempenho necessário. Por quê? Porque falta estratégia. Então, o vestibular não é só conteúdo, é estratégia também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode ir para o próximo slide, por favor. Tá? Veja, o que eu coloco sempre para, né, os alunos? Que todo dia, quando você acordar para estudar, lembra da sua meta. Qual faculdade você quer entrar? Qual carreira você quer seguir? Lembrar diariamente da sua meta vai te motivar, vai dar sentido para o seu estudo. Tá? Se você perguntar, bom, eu ainda estou em dúvida, qual universidade, qual carreira eu sigo? Por isso que é bom fazer o curso pré-vestibular.
a coordenação do curso vai dar esse suporte para que você consiga fazer essa escolha. Não é uma escolha fácil a da universidade e da carreira. Quer ver? Vamos para o próximo slide. Poucas pessoas sabem quantas carreiras em nível superior existem no Brasil. Às vezes pensam em centenas, milhares. É um número surpreendente. Quer ver? Vamos clicar para ver. Veja. Há quase 30 mil carreiras de nível superior. Quase 30 mil. Esse, né, dado, eu não tirei da minha cabeça. Ele é do censo, é do último censo do ensino superior que foi feito. Quer ver? Clicando, aparece a fonte aí. Tá? É o INEP. A gente costuma pensar em medicina, engenharia, direito, arquitetura, mas existem muitas opções. Só de engenharia na USP, tá? Tem aproximadamente 20 tipos diferentes, só de engenharias, na USP, tá? Citando um exemplo de uma universidade. Existem diversos tipos, então, de engenharia, de administração, existem carreiras que a gente nem imagina, né, que são oferecidas por instituições de nível superior. Por exemplo, no Senac do Rio de Janeiro, pode clicar, sem problema. No Senac do Rio de Janeiro, existe um curso que chama figurino, tá? É uma carreira de nível superior. Não é moda, não é indústria têxtil, é figurino. É uma preparação para um profissional atuar trabalhando com figurino em novela, teatro, cinema. Existe um outro curso na FATEC que é tecnólogo em soldagem. Não, volta um pouquinho. Tá? A gente pensa sempre, né, em soldagem, alguém soldando o portão de casa. Na verdade, hoje em dia, existe um curso de nível superior. Então, são muitas escolhas, muitas possibilidades. O que ajuda o vestibulando? O foco. Tá? Se você está em dúvida sobre qual carreira escolher, ninguém melhor do que os coordenadores e orientadores do curso pré-vestibular para te ajudar. Fazendo essa escolha, na sequência vem a escolha da universidade. Também existem milhares de universidades. Públicas, federais, estaduais e particulares. Então, os coordenadores e orientadores vão te ajudar a fazer essa escolha. E qual é a ideia ao final do curso? Você entrar na faculdade e cursos escolhidos. Ok? Agora, hoje em dia, existem diferentes processos seletivos. Vamos para o próximo slide que eu vou falar um pouquinho a respeito. Por exemplo, vestibulares que cobram soft skills. Soft skill, traduzindo, seria habilidade suave, mas é uma tradução equivocada, tá? Você não pode traduzir isso ao pé da letra. Soft skills seriam habilidades interpessoais. Quer ver? Clicando, vai aparecer do lado direito quais são essas habilidades, né? São habilidades subjetivas, habilidades, tá? Mais difíceis de se avaliar, como comunicação, pensamento criativo, resiliência, liderança, empatia, atitude positiva. Tá? Existem, então, alguns vestibulares que estão no próximo slide, que, além da prova tradicional, tá? Então, uma prova ali de conhecimentos gerais, né? Matemática, português, tá? Dependendo do caso, história, geografia, física, química, biologia, inglês, né? Tem também, na segunda fase dos seus processos seletivos, entrevistas ou dinâmicas de grupo em que vão ser avaliadas essas soft skills. Então, por exemplo, a FGV, importante escola de negócios, é uma das mais respeitadas do país. Para as provas de administração e direito, além de uma primeira fase tradicional, você tem uma segunda fase com uma entrevista. O que o entrevistador vai avaliar? Essas soft skills. Podemos prosseguir, tem uma série de outros vestibulares, tá? INSPER, também escola de negócios bastante importante.
Tá? Para os vestibulares de administração, economia, engenharia, também há uma primeira fase tradicional e uma segunda fase em que vai ser avaliado essas habilidades, né, interpessoais. FACAMP, IBMEC, Einstein. Se você quer ser médico e quer fazer faculdade no Albert Einstein, uma faculdade particular, nova, mas de muito renome, tá? Você vai enfrentar uma primeira fase tradicional e uma segunda fase com mínimas múltiplas entrevistas. O que são as mínimas múltiplas entrevistas? Grosso modo, é uma dinâmica, tá? É uma dinâmica que o vestibulando vai ter que enfrentar. Então, ele vai entrar num dos andares do prédio onde é feita a prova e ele vai ter 8 salinhas, tá? Em cada uma dessas salinhas, na porta, tem a descrição de um problema, ele abre a porta, entra na salinha, ele tem que resolver o problema. Por exemplo, ele tem que montar um quebra-cabeça junto com outra pessoa que está lá dentro e é um ator ou uma atriz contratada. E aí, o que vai ser avaliado? Como essa pessoa trabalha em grupo, tá? Aí, na outra salinha, o problema é como comunicar a morte de um paciente à sua família. Aí, o vestibulando vai ter que comunicar. Vai ser avaliado o quê? A capacidade de empatia, de comunicação. Então, essas são, né, as soft skills e alguns vestibulares cobram isso. Ninguém melhor do que especialistas, como coordenadores e orientadores de um curso pré-vestibular, para te ajudar a enfrentar esse tipo de processo seletivo. Mas vamos falar agora sobre os vestibulares tradicionais. Podemos ir para o próximo slide. Os vestibulares tradicionais, eles são corrigidos de 2 formas. Uma é a teoria clássica, pode clicar, tá? Tem ali FUVEST, Unicamp, VUNESP, Unifesp. Na teoria clássica, a prova tem 90 questões, por exemplo. Se você, volta um pouquinho, se você acerta 90, você fez 100 pontos. 100 pontos. Se você acerta 45, metade, 50. Se você não acerta nada, 0. É a teoria clássica. O Enem é corrigido pela teoria de resposta ao item. Então, a sua quantidade de acertos, ela não vai gerar uma nota a partir da mesma lógica da teoria clássica, tá? O que vai ser avaliado ali é a coerência pedagógica. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Porque o foco aqui da palestra não é exatamente esse, mas vou dar um exemplo bem simples. Imagine que lá na prova tem uma pergunta de matemática que pergunta: quanto é 3 vezes 2? E você erra. Aí tem uma outra questão que pede para você calcular a área de um retângulo. A base do retângulo é 3, a altura é 2. Aí você acerta a questão. Você vai lá e assinala 6. A área do retângulo é 6. Como você acertou uma questão que envolvia 2 conceitos, a tabuada, 3 vezes 2, e saber a área do retângulo, e errou uma outra mais simples, que era só tabuada. Você não apresentou muita coerência pedagógica no seu desempenho. Então, a sua nota vai ser mais baixa do que quem demonstrar coerência. Ok? Muito bem. Então, os vestibulares tradicionais são corrigidos dessa forma. Agora, como esses vestibulares, né, estão no momento, qual é o nível de competitividade? Vamos para o próximo slide, que eu vou mostrar alguns números muito importantes para vocês. Tá? Presta bem atenção aqui nessa parte, tá? Então, veja só. Eu peguei dados aí de 1980 até os dias atuais. Peguei como exemplo as 4 universidades públicas de São Paulo mais importantes, USP, Unifesp, Unicamp e Unesp, e a carreira mais concorrida, medicina. Sei que tem pessoas que vão prestar várias carreiras, mas medicina é a mais concorrida, e a lógica que está aqui nesse slide é válida para todas as carreiras. Então, veja, a quantidade de vagas universais, tá? Ou seja, vagas para não cotistas, digamos assim, em 1980, na USP era 175, na Escola Paulista de Medicina Unifesp 110, na Unesp 90, na Unicamp 90.
o que acontece hoje em dia? Essas vagas diminuíram, tem menos vagas. Por quê? Por causa do avanço das cotas. Então, hoje em dia, na USP, por exemplo, são ofertadas 97 vagas, tá, para ampla concorrência. Na Escola Paulista, 61, na Unesp, 45, por exemplo. Então, houve uma queda na quantidade de vagas universais oferecidas. Ao mesmo tempo, a quantidade de candidatos aumentou. Olha a coluna do meio lá, candidatos. Por que aumentou? Porque a população paulista aumentou, a população brasileira aumentou. Mais gente está se formando no ensino médio, então tem mais gente apto a se candidatar ao vestibular. E aí o que aconteceu com a relação candidato-vaga? Cresceu brutalmente. No caso da USP, 163%. Da Unifesp, 162%. Da Unesp, 264%. Da Unicamp, 1.000 e tantos %. Absurdo, né? Essa é a realidade do vestibular. Por que é importante você saber isso? Porque o vestibulando tem que ser racional, tem que trabalhar com a realidade. E nada melhor do que um curso pré-vestibular para te ensinar a lidar com isso, com essa realidade. Então, nas unidades do Sistema Anglo, você vai encontrar grandes professores, um material muito bom, todo um suporte tecnológico, tá? Para que você consiga enfrentar e superar essa competição. Esse é o nosso trabalho. Fazer você aprender e superar o seu concorrente. Para isso é importante estratégia de prova. No próximo slide, uma aluna do Anglo vai falar sobre a importância de se praticar a estratégia fazendo simulados. Vamos ouvir o depoimento dessa aluna. Por favor, pode colocar. O Anglo sempre falou isso para mim, que isso era uma coisa que me aliviava muito, que o simulado é um teste, que é para você se testar e se avaliar. Então, eu sempre fui mudando o meu jeito de fazer, até que eu acho que no segundo ano eu achei um jeito que foi o jeito que eu levei até o final. No quinto ano eu achei que eu podia dar uma mudada, mas eu fui tentar mudar e deu errado, e aí eu voltei para o meu método antigo. Essa aluna que estava falando, tá? Ela é uma aluna veterana, ela estudou muitos anos. E por que é importante a gente ouvir essas pessoas? Porque eles tiveram algo muito importante para o vestibulando, que é resiliência e foco. Estudaram durante vários anos. São exemplos. E no depoimento dela, ela estava falando sobre a importância de participar de simulados. Tá bom? Veja. Então, é importante, né, quando você vai se preparar para um simulado, um cursinho, o dia anterior. O que fazer no dia anterior? Então, a gente pode avançar, que a gente vai entender, né? Só clicar, por favor. É importante, sempre, estabelecer uma rotina. O que significa essa rotina? Bom, essa rotina significa o seguinte: no dia anterior ao simulado, e lá na frente, no dia anterior ao vestibular, tá? Você vai, né, separar o material que você vai levar para fazer a prova. Então, documento, tá? Caneta, certo? Importante separar uma bebida, né, um suco, uma água, uma comida, um lanchinho, um biscoitinho, deixa separado isso. Tá? Muito bem. Aí você vai, inclusive, separar a roupa que você vai utilizar antes da prova, tá? Antes que você vai separar a roupa, né, que você vai usar. Por quê? Porque você vai enfrentar várias horas de prova, então tem que ser uma roupa confortável. E aí você vai dormir. O sono é muito importante para o aprendizado e essencial no momento pré-prova.
tá? No momento pré-prova, tá? Então, você vai dormir no horário adequado para você. O que significa isso? Bem, alguns gostam de dormir mais tarde, outros mais cedo. Você só não pode dormir muito cedo ou muito tarde. Porque se você dormir muito cedo, você vai acordar antes da hora e ficar ansioso. Se você dormir muito tarde, depois vai ficar sonolento durante a prova, tá? Então, durma no melhor horário para você. E no dia anterior ao simulado, você vai mentalizar a sua estratégia de prova, tá? E vamos, então, falar agora sobre essa estratégia de prova. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, veja, o que é estratégia, tá? Estratégia de prova é um conjunto de critérios para a resolução eficiente de uma prova. É isso. É você, né, elencar critérios para resolver de uma maneira eficiente a prova. E aí é importante você usar os simulados para testar essas diferentes estratégias. Então, fazendo o cursinho, você vai ter essa oportunidade. Além dos simulados oferecidos pelo curso pré-vestibular, você também pode reservar tempo, tá, da sua rotina, né, para estudar. Tá? Veio uma pergunta aqui, né, no chat, do João Vitor Faria. No Enem vai poder comer mesmo sendo obrigatório usar máscara? Bom, não tem nenhuma resolução do Enem que é contra isso, mas é importante analisar o edital e as regras que vão ser, né, publicadas. Eu acredito, tá, que como são provas longas, no mínimo vai ser permitido tirar rapidamente a máscara para tomar água, tá, para tomar um líquido, ok? Mas vamos ficar atentos às determinações do MEC e do INEP. Boa pergunta, João Vitor, tá? Obrigado por isso. Fique atento às instruções do MEC e do INEP quanto a isso. Certamente eles vão instruir. Muito bem. Então, a estratégia é extremamente importante. É um conjunto de critérios e você tem que usar os simulados para desenvolver essa estratégia. Vamos para o próximo slide, porque aí a gente já começa a falar sobre estratégias, a partir de depoimentos dos alunos. Com relação aos simulados, eu não tinha mudado a minha estratégia no primeiro e no segundo ano. Daí, no terceiro ano, para a FUVEST, eu pensei em olhar a prova e analisar uma ordem que seria mais fácil para mim, porque eu tinha uma grande dificuldade com matemática. Daí eu pensei em organizar a prova de um jeito que eu dava 2 passadas em matemática. A primeira eu olhava as questões mais fáceis que eu sabia fazer e deixava as mais difíceis para o final. Daí eu voltava para a prova e depois eu voltava para a matemática para tentar as questões que eram mais difíceis. No simulado eu começava primeiro por biologia. Por eu saber mais, você fazer um exercício que você entende, eu acho que te coloca numa energia melhor para começar a prova, né? Do que você começar, sei lá, você tem dificuldade com matemática, começa por matemática, vai errando, aquilo já, né, te deixa meio mal pro resto da prova. E aí eu ia alternando humanas com exatas, para não ficar muito cansativo, porque humanas é só ler e exatas é só exercício, né? Então, para dar uma variada mesmo. O primeiro elemento para você desenvolver sua estratégia de prova é você definir a ordem de matérias, tá? Ordem de matérias. Então, o que vocês vão definir? Começar a pensar a partir de agora, tá? Bom, vai ser o seguinte. Você vai pensar na ordem de matérias da primeira até a última, certo? Então, você mentalize e escreva essa ordem, da primeira até a última matéria. Vamos avançar, tá? Qual é a lógica do estabelecimento dessa ordem de matérias? Bem, primeiro é importante que você comece por uma matéria intermediária. Por que começar por uma matéria intermediária? Porque se você começar por uma matéria muito fácil, uma matéria que é fácil para você, pode acontecer o seguinte problema, tá? Que é, aquela matéria está muito difícil no vestibular. Digamos que você goste de história.
Se você gosta de história e começar por história, e der o azar de, nesse ano, tá? Nesse ano, o vestibular de história, a prova de história está muito difícil, isso vai te abalar psicologicamente, tá? Vai te abalar. Então, você vai ficar ansioso, achando que vai mal na prova. Então, é importante começar por uma matéria intermediária, ou seja, uma matéria que você não vai nem tão bem, nem tão mal. Pode clicar, por favor, para aparecer. Tá? Bem, então você começa por uma matéria intermediária. Isso varia de aluno para aluno. Tá? Tem aluno que vai achar que é química, tem aluno que vai achar que é biologia, geografia e assim por diante. Bem, aí na sequência, você vai fazer as demais matérias. Sugestão importante: alternar humanas e exatas. É muito comum alunos que gostam de humanas fazer tudo de humanas primeiro. Tá? Errado isso. Por quê? Porque no final sobra o quê? Exatas. E aí esse aluno que gosta de humanas, no final da prova vai ter um monte de conta para resolver, vai começar a ficar irritado, cansado, vai errar questões que normalmente acertaria. Muito bem. É comum também alunos de exatas fazerem tudo de exatas primeiro, matemática, física e química, e deixar humanas para o final. Isso é um problema também. Por quê? Porque vai ter muito texto para ser lido. Vai ficar irritante, vai ficar cansativo, e aí você vai acertar, vai errar questões que normalmente você acertaria. Então, vamos lá. Escolhe uma matéria intermediária para começar a prova, e depois vai intercalando humanas e exatas, mas escreve isso. Então, digamos que você comece por biologia, tá? Biologia. Tá? Aí você vai, na sequência, fazer, sei lá, português. Depois, você vai fazer matemática, depois história, depois química, depois geografia, depois física. Então, vai alternando. O Arthur aqui perguntou: professor, sou aluno e tenho um pouco de receio de alternar por conta do tempo. Muito bom, Arthur. Por isso mesmo que treinar fazendo simulados é importante, para você aprender a controlar o tempo. E daqui a pouco eu vou falar a respeito, tá? Agora, é muito importante vocês definirem essa ordem de matérias. Escrevam a ordem, mentalizem, na hora da prova você segue essa ordem, não improvise. Fazendo o simulado, você pode ver que às vezes uma ordem que você decidiu não está dando certo, tá? Não está dando certo. E aí, você no próximo simulado, você troca essa ordem, tá? Por isso é importante sempre praticar fazendo simulados. Podemos prosseguir para o próximo slide. Tá? Bem, então veja, você definiu a ordem de matérias. Aí, na sequência, você vai definir a ordem das questões. Tá? O que é muito importante, tá? O que é muito importante? É muito importante você resolver as questões mais fáceis primeiro e depois as mais complexas. Antes, deixa eu responder o João Rodrigues. Nessa ordem de matérias, é melhor a redação no início, meio ou fim da prova? Boa pergunta, João. O que você vai fazer? Você vai ler, tá, o enunciado de redação, primeiro vai ler a proposta no início da prova. Primeira coisa que você vai fazer, leia a proposta. E aí você vai fazer a prova normalmente, na ordem das matérias que você decidiu. Quando você termina a prova, aí você vai fazer a redação. Você vai reservar de 1 hora a 1h30 para fazer a redação, tá? Então, você vai ler a proposta, porque aí durante a prova você vai tendo insights, você vai pensando, certo? E aí, depois que terminar a prova, você faz a redação. Muito bem. Voltando aqui, tá, a ordem das questões. O Anglo desenvolveu há muito tempo a tática do pega-varetas. Essa é uma tática, né, uma estratégia
muito eficiente. Lembra do joguinho das varetas coloridas? Pois é. Então, nesse jogo, tem uma fotinho ali, né, na apresentação, cada cor tem uma pontuação. Então, vermelho 1, amarelo 2, azul 3, verde 4, preto 5. As varetas estão embaralhadas, ali misturadas, e os jogadores têm que tirar as varetas desse monte sem encostar uma na outra. E aí, qual que é a estratégia correta para acumular mais pontos? Tirar primeiro do monte as varetas que estão soltas, nas margens ali, tá? Ou seja, as mais fáceis de você pegar. Aí você vai acumulando pontos. Aí depois vai sobrar as mais difíceis. Você vai usar essa mesma lógica para o vestibular, para a prova. Você vai resolver primeiro as mais fáceis. Depois que você resolver as questões fáceis de todas as matérias, você vai lutar com as questões mais complexas. Então, como é que é? Vamos supor, você começou por biologia, leu a primeira questão, é fácil, resolve. Vai para a próxima. É fácil, resolve. Vai para a próxima. Ah, essa é meio complexa. Marca, faz um asterisco, pula para resolver depois essa questão. Vai para a próxima. Ah, essa não tem ideia do que se trata. Faz lá uma flechinha, pula, para se der, resolver no final. Resolva todas as faces, de todas as matérias. Terminou as faces de biologia? Sua segunda matéria é português? Resolva as faces de português. Terminou as faces de português? Vai para a próxima, é matemática. Resolva as faces de matemática, tá? Isso é essencial. Essencial. O que é questão fácil? Questão fácil é questão que você lê e já percebe que a resolução é rápida. E aí você vai lá e resolve, tá? Questão fácil não é questão de um assunto que você gosta, porque pode ser uma questão demorada. Às vezes nem é questão de um assunto que você gosta e sabe, porque você pode gostar e saber coisas difíceis, demoradas. Resolveu todas as questões primeiro, tá? As questões fáceis primeiro, pausa, respira, tá? Respira, passa para o gabarito, e aí você vai tentar resolver as questões mais complexas, tá bom? Vamos prosseguir, porque a gente ainda vai falar sobre outras, né, questões aí da teoria de prova. Eu tinha uma estratégia, assim, com certeza, para fazer o simulado. Eu começava com as matérias que eu não tinha muita afinidade, mas também que não era meu ponto fraco. Começava por biologia, assim, e depois eu ia para as matérias que eu tinha mais afinidade, como geografia, história. Mas as questões que eu achava difícil eu pulava na hora, eu nem quebrava a cabeça. Então vamos para o próximo slide, Silvia. O que é comum acontecer durante o simulado? Eu estou falando do simulado. O negócio que a gente chama ilusão de fluência. O que é ilusão de fluência? É isso aí, ó, impressão de conhecer bem o assunto, porque ele parecia muito óbvio durante o momento de estudo, tá? Então, sabe quando você está estudando e fala, isso aqui é tranquilo, dominei, tô bem. Aí, na hora da prova, você se depara com uma questão desse assunto que você achou que era fácil, mas você não consegue resolver a questão. Não se apavore, ok? Os simulados que vocês vão realizar fazendo o curso pré-vestibular, eles servem para treinar. Treinar. Então, você vai marcar essa questão para depois da prova você entender o que aconteceu. Você estudar o assunto novamente, você conversar com o professor, com o plantonista que vai tirar a sua dúvida, tá? Então, aí você vai dessa maneira, tá? Usar o simulado como uma ferramenta de estudos. Então, use o simulado
para estudar. Não se apavore. Perry, mas e no vestibular? E se de repente, no vestibular, eu me deparar com uma questão que eu achei que eu ia conseguir resolver, mas não consegui? Não se apavore. Marca para tentar resolver no final, tá? Se não conseguir, faz parte. Depois do vestibular, depois da prova, você vai verificar o que você errou, por que você errou, para no próximo vestibular, todo mundo, imagino, vai prestar mais de um vestibular, você conseguir superar aquilo que você errou, tá? Vamos prosseguir, porque a gente vai falar sobre questões emocionais agora. Pode prosseguir, por favor. Eu corrigia, mas eu já ia anotando durante o simulado, eu já via, tipo assim, isso aqui cobrou uma matéria que eu realmente não sei. Aí eu já dava uma circulada. No próprio simulado, eu já percebia que eu não tinha muita segurança naquela matéria. Aí eu já circulava. Então, na hora que eu corrigia o simulado, além das que eu errei, que eu ia atrás daquelas matérias que durante o simulado eu percebi que eu não sabia. Veja, pode clicar já para aparecer o conteúdo. É muito normal, tá? Sofrer com ansiedade, brancos e bloqueio durante a prova. Pessoal, isso é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque todo mundo no dia da prova, seja o simulado, ou pior, né, o vestibular, vai estar nervoso. Quem não está nervoso na hora do vestibular, ou está fingindo muito bem, ou não tem ideia do que está acontecendo. É uma prova difícil. Então, quando você começar a fazer a prova, se der um branco, ok, não mude a sua estratégia. Continue executando a sua estratégia. Se esse branco continuar, pula, vai para uma outra matéria. Se necessário, faça um breve intervalo. Você vai levantar a mão, pedir para o examinador ir ao banheiro, para você ir ao banheiro, tá? Vai lavar o rosto e vai voltar para a prova. É a coisa mais normal do mundo, tá, pessoal? Não, se você muitas vezes sofre com isso, não se sinta inferior, faz parte. É comum não estar num bom dia também, tá? Acontece. Brigou com a namorada ou namorado, teve algum problema familiar, tá? Alguma coisa, né, te irritou. Acontece também. Tem que se respeitar. Tem que entender seus limites. No bom sentido, tá? Saber que nem toda prova vai ser a sua melhor prova. E é normal nos vestibulares você ter dias melhores e dias piores. Por fim, controle de tempo, tá? O Arthur Fernandes tinha perguntado sobre o controle de tempo. A sugestão para Arthur e todos é você controlar por hora, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Em geral, essas provas, esses vestibulares de universidades públicas e do Enem, tem 90 questões na primeira fase, tá? Então, você vai, ao final da primeira hora, contar quantas questões você resolveu. Você tem que ter resolvido 20 questões. O que é muito normal acontecer. Deu 1 hora de prova, você resolveu menos do que 20. Se foi só um pouco menos, 17, 18, tá? Você vai toca o barco, tá bem. Mas se ao final da primeira hora de prova você tiver resolvido 10 questões, 12, você está tendo um problema. Qual problema? Você está tentando resolver questões complexas e demoradas antes do momento certo. Isso é muito comum. Então, o que você vai fazer na próxima hora de prova, que é a segunda hora de prova? Você vai acelerar seu ritmo. Você vai pular mais questões. Porque aí, ao final da segunda hora de prova, você tem que ter resolvido por volta de 40 questões.
A Karen Jordão perguntou: quem tem dificuldade de controlar o tempo também deve fazer redação no fim? Sim, Karen. Tá? Nas provas, né, os examinadores, eles vão mostrando quanto tempo passa, né, eles colocam na lousa. Há alguns casos em que há relógio na parede, tá, relógio de ponteiro. É importante você ficar atenta a essas marcações. Qual que é o perigo, Karen, de fazer a redação primeiro? A redação demora, tá? Você pode, sem perceber, demorar ali 2 horas para fazer a redação e aí você pensa, você demorou 2 horas e não resolveu nenhuma questão ainda. Então, continue, né, com a estratégia que eu sugeri. Leia a proposta de redação no início, faça as questões e, ao final, na última 1h30 ou 1 hora, você vai fazer a redação. Ok? Isso é importante, tá? Então, o momento de prova estratégico para você controlar o seu tempo é a primeira hora. Quando acabar a primeira hora de prova, conta quantas questões você fez. Por que essa primeira hora é tão importante? Porque a partir dela você calibra o seu ritmo. É normal você, no início, se perder um pouquinho. Então, depois da primeira hora, você calibra. Ah, tô bem? Ok. Ah, preciso acelerar? Vou acelerar. Então, por isso que é importante você levar a sério o curso pré-vestibular, fazer os simulados, fazer as tarefas. Uma sugestão que eu dou para você ir desenvolvendo uma boa capacidade de definição, se as questões são, né, fáceis, difíceis, ao fazer a tarefa, terminou de fazer cada questão, já classifica ali, escreve do lado, fácil, média, difícil. Aí, todo dia, você vai estar treinando para a hora da prova. Todo dia, tá? Vamos prosseguir ainda que a gente vai falar sobre o pós-simulado, tá? Pode prosseguir, tá? Não é só fazer, né? O que eu fazia e corrigia de uma maneira sistemática também. Eu tinha um caderno de correções e conforme eu fazia os simulados, o meu caderno de correções evoluía. Então, um simulado corrigia em cima do outro. Então, por exemplo, eu corrigia o simulado vendo os erros, né? Os erros simulados, assim, erro mesmo de ver a questão e por que eu errei isso, ver a resolução. Agora, depois disso, eu via quantos eu errava em matemática, quantos eu errei em física, quantos eu errei em química, quantos eu errei em biologia, quantos eu errei em geografia. E a partir disso, eu via as matérias que eu mais tinha dificuldade. E depois, com as matérias que eu mais tinha dificuldade, eu determinava a minha sequência de prova. E eu testava a sequência de prova no próximo simulado. O pós-simulado. O pós-simulado, gente, é tão importante quanto o simulado. Por um lado, é até mais, ok? Ah, a Mari Mello perguntou, e quanto ao gabarito? Qual é o melhor momento para preencher? Mari, 2 momentos. Quando você acabar as questões fáceis, preenche. E aí, depois, no final da prova. Então, Mari, é ruim preencher tudo no final. Porque eu já vi um monte de vestibulando errar, tá? Um monte de vestibulando no final, apressado, com o examinador vindo retirar a prova, preencher de qualquer jeito e preencher errado. Imagina a raiva. Imagina a sua raiva, isso acontece com você. Você fez a prova direitinho, preencheu errado o gabarito. Perdeu pontos que você não deveria ter perdido, tá? Então, sugiro preencher em 2 momentos. Não preencha depois de cada questão ou de cada matéria. Não, aí é demais também, aí você vai se atrapalhar. Em 2 momentos. Quando você terminar as questões fáceis e depois ao final, tá? Bom, depois da prova você vai conferir o gabarito, fazer uma análise do seu boletim, tá? Já vou falar sobre o boletim, fazer uma análise da sua estratégia de prova, se ela funcionou ou não, tá? O que deu certo, o que deu errado, e você vai agendar um momento para você lidar com os seus erros, tá? Não deixe passar muito tempo pós-prova. No máximo 1 semana depois,
você já tem que ter corrigido tudo que você errou. Você vai conferir o gabarito, analisar seu boletim, analisar o que deu certo e o deu errado na estratégia de prova e corrigir o simulado. Eu vou mostrar daqui a pouco como isso é importante. Mas só vamos falar um pouquinho sobre o boletim do ângulo, tá? Pode prosseguir, por favor. Então, a gente tem aí o boletim do ângulo com análise de resultados. Quem é aluno já conhece muito bem. Quem não é aluno ainda, o boletim do ângulo tem o seu desempenho geral por matéria e por professor, tá? O seu desempenho comparado com o de todo mundo que está fazendo a mesma prova. Então, isso te dá uma noção boa. No próximo slide, já mostra, né, o conceito de ranking. Então, veja, os boletins do ângulo vêm com o conceito de ranking. Né? Pode clicar, por favor. Esse conceito de ranking, ele segue a lógica do vestibular. Então, vamos supor, você fez uma prova, simulado FUVEST 2. Você teve nota 8, ou seja, acertou 80% da prova. Seu ranking foi 70. O que significa isso? Você ficou à frente de 70% de todo mundo que fez a mesma prova. Aí você vai para a próxima prova. Sua nota foi pior. Você oscilou para baixo. Normal isso acontecer, tá? Altos e baixos são normais na preparação. Claro que o ideal é você se manter num nível alto ou sempre melhorar de prova para prova. Esse é o ideal. Mas é normal altos e baixos. Então, vamos supor, você tirou 6. Ah, fui pior. Não necessariamente. Às vezes, você foi pior nessa prova, mas o seu ranking foi superior. Como nesse exemplo. Nota 6, ranking 80. Você ficou entre os 20% melhores, à frente de 80% das pessoas. Por que que o ângulo usa essa lógica de ranking? Porque essa é a lógica dos vestibulares. No vestibular, o seu desempenho isolado não vale de nada. O que importa é o seu desempenho comparado. Se você fizer 70 pontos na FUVEST, isso é bom ou ruim? Depende. Se você estiver prestando medicina, é um desempenho ruim. Você não vai para a segunda fase. Mas se você estiver prestando qualquer outra carreira, é um desempenho ótimo. 50 pontos na FUVEST é bom? Depende. Tá? Depende. Se a sua carreira tiver uma nota de corte menor que 50, tá ótimo. Se tiver uma nota de corte maior que 50, tá ruim. Então, o seu desempenho sozinho não vale de nada. Você sempre tem que buscar esse comparativo. E aí, no ângulo, você vai ter essa possibilidade, tá? Muito bem. Você analisou os resultados, aí você vai corrigir a prova. Vamos falar sobre a correção de prova a partir dos próximos slides, por favor. Então, olha esse exemplo. Há um tempo atrás, né, na unidade do ângulo que eu dirijo, teve uma prova, foi a P5, teve uma questão de matemática difícil. Essas são as estatísticas de acerto da questão. O conjunto de alunos, né, teve média de 27% de acerto. A alternativa correta era C. Os melhores alunos, ou seja, os alunos com melhor desempenho, também não foram muito bem nessa questão. Média de acerto, 29%. Tá? Questão difícil. Aí aconteceu um problema. Vamos para o próximo slide. O que aconteceu? Na prova seguinte, houve um erro no editorial. Acontece. Houve um erro na elaboração da prova. E caiu a mesma questão. A mesma questão. Imagina, os alunos ficaram bravos. Perry, caiu a mesma questão. Aí o que eu pensei? Bom, vamos analisar as estatísticas. Vamos fazer desse limão uma limonada. E aí, tá, eu percebi que o conjunto de alunos, ele não tinha evoluído muito da P5. Não, volta, por favor. Pode retroceder ao slide anterior. Eu percebi que o conjunto dos alunos não tinha ido muito bem, tá? Na primeira prova tinha acertado 27% em média,
E na segunda prova, com a mesma questão repetida, tinha evoluído um pouquinho, para 31%. Agora, olha os melhores alunos, com melhor desempenho. Na primeira prova, média de acerto, 29%. Na segunda prova, média de acerto, 45%. O que isso significa? Que aluno bom corrige o vestibular, corrige o simulado, corrige seus erros. Não tem medo de lidar com os erros. Isso é essencial, tá? Isso é essencial. Você encarar os erros de frente, de forma pragmática. Vamos prosseguir, né? Porque aí eu falo sobre qual é o conceito que está por trás dessa lógica, tá? Pode prosseguir, tem um vídeo e mais para frente a questão do mindset, tá? O mais importante do simulado era corrigir as questões erradas, porque você nunca mais vai errar uma coisa que você errou e corrigiu com atenção, né? Não adianta só ir lá e colocar o gabarito certo. Você tem que corrigir com atenção, perceber onde você errou. Até as questões que eu chutava, eu anotava na hora do simulado, colocava um Czinho e eu voltava depois, porque eu queria saber a que eu fiquei em dúvida, por que eu não chutei ela e o que tinha errado nela, de errado nela. Veja, esse livro é um livro que fez muito sucesso, virou um best-seller, tá? Pode clicar. E é um livro de uma psicóloga norte-americana chamada Carol Dweck, que fala sobre, né, mindset. Mindset significa mentalidade. Ela divide em dois conceitos, né, dois grupos, mindset de crescimento e mindset fixo. O mindset de crescimento, ou mentalidade de crescimento, basicamente é aquela mentalidade que encara, né, o problema como um desafio, tá? Que enxerga o erro como uma oportunidade de melhoria. Isso para o vestibulando é essencial. Seu erro não te define. Seu erro indica o que você precisa melhorar. Encare, então, o erro como possibilidade de melhora, como oportunidade. O mindset fixo é aquela mentalidade que encara o erro como algo que limita, que prende. Nessa obra, muito interessante, a Carol Dweck, ela conta um experimento. Qual é o experimento que ela conta? Numa escola, separaram crianças em dois grupos. Crianças de uma mesma idade, de uma mesma sala, em dois grupos. Tá? E aí davam joguinhos para essas crianças, joguinhos de montar. Para um grupo, toda vez que as crianças acertavam, conseguiam, elas eram elogiadas na sua totalidade. Nossa, vocês são maravilhosas, parabéns. Para o outro grupo, toda vez que as crianças acertavam, elas eram elogiadas pontualmente. Ó, nesse joguinho, vocês foram bem. Então, um grupo era elogiado na totalidade e o outro pontualmente. Quando o primeiro grupo errava, as crianças também eram criticadas na sua totalidade. Tá vendo? Vocês erraram, não sei o que, levavam bronca. O outro grupo, ele era criticado pontualmente. Olha, nesse jogo, vocês não foram bem. Qual o resultado? O primeiro grupo desenvolveu um mindset fixo. Elas tinham medo do desafio. Por quê? Porque se elas acertavam, elas eram maravilhosas, se elas erraram, elas não eram nada. Se elas errassem, elas não eram nada. O outro grupo adorava desafio. Por quê? Porque se elas acertavam, era uma vitória pontual. Se elas erravam, não era uma derrota. Era, sim, a oportunidade de ter um novo jogo, de jogar de novo. Então, o vestibulando tem que buscar desenvolver essa mentalidade de crescimento. Não foi bem no simulado? Ok. Analisa boletim, analisa o erro, corrige a prova e bola para frente. Seus erros são oportunidades de melhoria e não
carimbos que te rotulam para a vida toda. Isso vale para o simulado, isso vale para o vestibular, tá? Então, é isso que eu defendo para vocês. Tenho certeza, encerrando aqui, que nas unidades do ângulo, São José, Taubaté, Lorena, Guará, Pinda, vocês vão ter todo o suporte em todos os aspectos para aprenderem, para se testarem e para alcançarem a aprovação na faculdade e curso escolhidos, não no que sobrar. Eu sempre lidei com tranquilidade com os meus erros, assim, porque parece estranho eu falar isso, mas tinha coisa que eu até ficava feliz de errar, porque era no simulado. E aí eu ficava tranquila de saber que eu não ia errar aquilo durante a prova. Mesmo coisas bobas eram as que eu mais gostava de errar. Porque eu ia para a prova lembrando desses erros e sabendo que eu não podia repetir aquilo. Era isso, pessoal. E agora eu estou aqui aberto a mais perguntas, caso elas ocorram. Oi, Perry. Oi, Mônica. Oi. Obrigada, Perry, pela apresentação. Obrigado. Eu agradeço. Você foi respondendo as perguntas ao longo da sua apresentação. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Quem ainda quiser colocar, dá tempo da gente responder. Tá bom? Eu agradeço a sua participação. Vamos combinar outros momentos, porque é muito importante essa conversa do antes, durante e pós-prova, principalmente pós-prova. Você trouxe o conceito do mindset de crescimento e fixo, foram conceitos que eu trabalhei nas reuniões agora de início de semestre, justamente para a gente aproveitar o erro, né? Nesse caso, nos simulados, e enxergá-los como uma oportunidade de aprendizado e dizer, ainda bem que eu errei no simulado e não errei na prova oficial. Que bom que eu ainda tenho tempo de corrigir, aprender, para marcar a resposta certa. Eu acho que essa atitude é muito importante. Vestibulando. Concordo, Mônica. O vestibulando tem que buscar desenvolver essa mentalidade, aprender com os erros e prosseguir. É isso mesmo. Tá certo. Obrigada mais uma vez, Perry, por compartilhar todo o conhecimento do ângulo. É tudo que a gente fala também no dia a dia aqui, pega varetas, o diagnóstico do simulado, porque para cada tipo de erro a gente tem que desenvolver uma estratégia. As estratégias, no decorrer da preparação, elas precisarão ser revistas e talvez precisem ser mudadas de acordo com o rendimento, porque se o vestibulando estiver adotando uma estratégia e não estiver tendo um rendimento satisfatório, é porque alguma coisa não está indo bem, né? Então, conversar com a coordenação, com os professores, esse é o melhor caminho. Porque a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela busca ajuda. Certo? Com certeza, tá? Agradeço muito, ó, o pessoal está agradecendo, a Amanda, a Luísa, tá? Ó, o João aqui pergunta, Taína agradece, ó, o Thales. Tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Thales. Perry, com relação ao Anglobox, vão manter a plataforma até o conteúdo todo acabar? Sim, tá? Sim, serão mantidas. Todas as estratégias são eficientes para qualquer vestibular e o Enem? Para qualquer fase? A Jusceli Leal pergunta. Exatamente, são. Tá? Para o Enem, que é corrigido pelo TRI, essa estratégia do pega-varetas, que é uma estratégia tradicional do ângulo, tá? É muito boa. Por quê? Porque o Enem é corrigido a partir daquele conceito da coerência pedagógica, tá? Então, o pega-varetas, como ele parte da lógica de você fazer primeiro as questões mais fáceis e depois as mais difíceis, leva você a ter um desempenho coerente com o que você sabe. Também é válido para a segunda fase essa estratégia. Então, você tem questões dissertativas, tá? Questões dissertativas, e aí você também vai fazer primeiro as mais fáceis.
Às vezes a questão tem 2 ou 3 itens. Faça primeiro o item mais fácil e depois você faz os mais difíceis, tá? Então, se você fizer os itens mais fáceis de todas as questões dissertativas, você já garante uma boa pontuação, tá? O Gabriel, Perry, sempre incrível, obrigado pela aula. Eu que agradeço, Gabriel, tá? Agradeço mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, Mônica, essa interação é legal. A Luana, foi demais, eu que agradeço, Luana, sua presença. As aulas do Anglobox vão continuar disponíveis. Ah, Maria Cristina pergunta. Carolina Cesário. Pergunta importante. Você acha que a nota de corte dos cursos mais concorridos tendem a aumentar ou diminuir esse ano? Nos últimos anos ela vinha aumentando, mas devido à pandemia pode ter mudado. Carolina, é sempre complicado prever esse tipo de coisa, mas a tendência é diminuir, tá? Agora, mesmo se ela diminuir, isso não significa muita coisa. Porque vamos supor, se a nota de corte cair de 70 para 65, né, significa que a maioria das pessoas não foi bem na prova, certo? Não foi tão bem quanto em anos anteriores, né? Então, pensar na nota de corte agora é algo que só vai criar ansiedade. Você tem que estudar, tá? Para tirar a maior pontuação possível, com base na nota de corte dos anos anteriores e prosseguir. A tendência é uma queda, porque todo mundo está passando por uma situação diferente, é normal haver uma queda de rendimento nos estudos, é normal isso. Se a nota de corte cair e você conseguir manter um desempenho alto, você está muito bem, tá bom, Caroline? Então é isso. A Thales agradece. Mônica, eu agradeço muito você, Marcelo, Laureano, Cabala, todo mundo. O pessoal está perguntando, eu posso responder? Posso, Mônica? Você que manda. Hã? Pode. Começaram a chegar, né, as perguntas. Perry, resolvendo algumas questões da tarefa, muitas vezes consigo traçar a resolução na cabeça e acabo por pulá-la e partir para mais uma desafiadora. Isso é válido? Eu deveria resolver todas. Bem legal, Eric. Você está muito bem, tá? O que eu sugiro? Quando for questão dissertativa, resolve sim, para treinar a escrita. Quando for uma questão múltipla escolha, é rapidinho, você vai lá e assinala. Agora, quando for questão dissertativa, resolve sim, tá? Mas a sua estratégia de estudo, o seu ritmo de estudos é muito bom, né? Por quê? Você está sendo inteligente. Você está, durante as tarefas, você está buscando se desafiar. Você não está perdendo tempo com o que é fácil para você, tá? Ou com o que é repetido. Então, tudo bem. Agora, repito, questão dissertativa, faça todas, inclusive as fáceis, tá? Porque você treina a resolução, ok? Então, a Carolina Sade me agradece, eu que agradeço o carinho. Arthur Fernandes pergunta, tá? Professor, poderia repetir a dica de quando preencher o gabarito de melhor forma? Repito, quando terminar, tá, o momento das questões fáceis, isso, em geral, é depois de 2 horas de prova, tá? Depois de 2 horas de prova. Aí você vai preencher o gabarito. E aí você preenche com o restante no final. Então, você vai preencher em 2 momentos. Quando terminar as questões fáceis, ali por volta da 2ª hora de prova, e ao final. O que eu sempre repito, não deixe para o final tudo, tá? Não deixe para preencher tudo no fim, porque você pode se atrapalhar. Divida em 2 momentos. Gabriel Lupe, a estratégia para uma segunda fase é a mesma? Primeiro uma intermediária e depois as fáceis e difíceis? Exatamente, Gabriel. Pegou. A Yasmin agradece, Cristine, eu que agradeço a sua participação, tá? Agradeço muito, tá? Então é isso, gente. Então,
Estou aqui à disposição, como parece que as perguntas todas foram respondidas, eu gostaria novamente de agradecer a Mônica, Laureano, Marcelo, tá? E Cabala pelo convite, tá? João Rodrigues fala sobre, o conteúdo pode mudar de acordo com, por causa da pandemia? Pode, João Rodrigues, pode. A Unicamp já declarou que vai ter mudanças nesse sentido. Olha o edital da Unicamp, que já saiu, há mudanças. Não são todas as matérias, mas há mudanças. Compara com o do ano passado, tá? Vocês vão comparar o edital de todos os vestibulares com o do ano passado. A maioria não vai mudar nada, mas alguns vão mudar. A Unicamp já anunciou que alguns assuntos, que são assuntos ligados ao terceiro ano do ensino médio, se caírem, vão cair de uma maneira que valorize a habilidade e não conteúdo. Então, por exemplo, em História, que é minha área, uma matéria do terceiro ano, Segunda Guerra Mundial. Se cair na Unicamp, não vai cair um conteúdo específico. Vai cair uma questão de análise de texto ou de imagem. Tá? Ok? Então, comparem os editais. Aí, turmas, os rankings disponibilizados são de todas as unidades do ângulo, aí depende de cada unidade isso, tá? Turma 57. Sei que os atrasos são normais, mas eu deveria deixar de fazer as complementares e desafios nas matérias da minha segunda fase para ir mais rápido? Entendi. A Carolina está dizendo o seguinte, Carolina Cesário. Algumas matérias não vão cair na segunda fase dela, tá? Muito bem. Ela deve fazer a tarefa complementar e a desafio, tá? Eu faria a complementar, tá, Carolina? Mas a desafio só se tiver algum exercício ali muito desafiador. É boa a sua estratégia, mas não faz só a mínima não, porque senão é muito simples. Faz a complementar. Mônica, tem mais pergunta, tá? Eu vou responder se você me deixar. Tudo bem? Posso responder, Laureano e Cabal? Sim. Tá. João Vitor, em relação à revisão... Responde mais 3, né, Perry? Tá bom, mais 3. Em relação à revisão... Acho que você pode responder mais 3. Isso. E as outras respostas a gente dá 2. Tá bom. Em relação à revisão, estudar tudo ou só as matérias que mais caem? João Vitor, o que você vai fazer na revisão? Bom, a partir de agora, a gente está no início do segundo semestre, então você tem tempo de fazer o seguinte: você vai registrar numa planilha todos os assuntos que você não conseguiu estudar, tá? Todos os assuntos que você não entendeu. Registra. Não tem problema você não conseguir ou não aprender algumas coisas. É normal. Registra tudo. Na revisão, você vai observar os momentos em que esses assuntos vão ser abordados e você vai dar mais ênfase aos assuntos que têm maior incidência. Tá? Como você vai saber disso? Os professores e a coordenação do cursinho vão te ajudar. E usando também, né, a ferramenta do Ângulo Analisa, que as unidades já têm, elas podem passar para vocês o link de acesso, é um link livre, tá? Vocês vão verificar ali, né? O Ângulo Analisa é um estudo sobre a incidência das questões, dos assuntos. Então, exemplo, você não dominou bem Reino Franco, que é uma matéria de história geral, que está na apostila alfa 2, aula 9, você não dominou esse assunto? Tudo bem, João Vitor, porque quase não cai Reino Franco, tá? Quase não cai, tá? Porém, se você não aprendeu democracia grega, você tem que estudar democracia ateniense, porque vai cair, todo ano cai, tá? O Lucas, professor, tento prestar medicina em Pinheiro, já estou tirando 76 de 90. Lindo, João. Lindo, Lucas, lindo. Mas não consigo avançar, quase sempre erro, porque em algumas questões tem algum descuido, mesmo sabendo como resolver.
Bom, Lucas, você está muito bem posicionado, parabéns, tá? Você está num patamar de alta competitividade, tá? Então, tenha consciência disso. Tenha consciência de que o nível que você chegou, a evolução é mais devagar mesmo, tá? É mais difícil, porque você já está acertando muito, tá? Agora, se é descuido, o que você vai fazer para lidar com isso? Você vai fazer mais simulados. Reserve tempo na sua agenda para fazer mais simulados. E durante a prova, tá? Tente identificar o tipo de questão que faz você errar e registra isso. Então, 2 sugestões. Reserva mais tempo para simulado, provas de anos anteriores, e ao executar essas provas, busque identificar o tipo de questão que te dá esse drible, tá? Que puxa seu tapete, ok? E, claro, conta aí com a coordenação da sua unidade, tá? Eles podem ajudar muito você. Estudar mais aqui. Boa noite, você acha viável voltar o foco para os vestibulares em que temos mais confiança ou estudar todos de forma geral? Estudar mais. Você tem que focar o que você mais quer, né? Voltar o foco, não sobre um vestibular que você tem confiança necessariamente. O foco é no que você tem mais interesse. Se você quer estudar na USP, você vai focar a FUVEST. Se você quer estudar na Unesp, a VUNESP, na Unicamp, a Convest, e assim por diante. Tá bom? Então, é isso. Respondi as 3 perguntas. Agradeço mais uma vez, foi muito bom, viu? Muito legal. Alunos, agradeço muito o carinho. Parabéns, Perry. Obrigado aí a presença de todos os nossos alunos. Obrigado, Cabala. Obrigado, Mônica, Marcelo. Foi uma noite muito legal. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Prazer imenso aqui compartilhar dessas ideias com o Perry. Muitas contribuições que eu tenho certeza que esses alunos vão levar aí adiante nesse segundo semestre e que com muito entusiasmo eles vão conseguir aí chegar no tão sonhada vaga deles nas universidades. Muito obrigado, Perry. Obrigado, Mônica. Obrigado, Laureano. Obrigado, Marcelo. E até a próxima. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite.